A graça e paz. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Quantos têm motivos para se alegrar na presença do Senhor, digam amém. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos na casa do Senhor, é motivo para nos alegrarmos na presença de Deus. Não importa como foi o nosso dia, não importa como foi o nosso domingo, mas se nós chegamos até a casa do Senhor, Ele tem alegria para nos oferecer. Então eu creio, meu irmão, eu não sei qual é a maneira que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: se você abrir o teu coração, ouvir a palavra e colocar em prática, Deus trará mudança sobre a tua vida. Amém? Pode se assentar por um momento. Nós seremos rápidos e objetivos, porque nós temos compromisso com o horário. Então eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Deus já está falando conosco aqui desde os louvores, desde a abertura do encontro, do nosso encontro, né? Uma reunião do culto. Mas eu creio que Deus tem ainda mais para cada um de nós. Amém? A apóstola disse que o apóstolo não pôde estar aqui, mas eu creio que onde ele estiver, o Espírito é o mesmo, a presença é a mesma, a glória é a mesma, e Ele está nos acompanhando e intercedendo lá do seu lar. Amém? E eu queria trazer uma palavra para vocês que fica no livro de Números, capítulo número 4. Vou ler alguns versículos para vocês, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Versículo: Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Versículo 13. Diz assim: E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, ou um pano roxo. Amém? O que eu quero falar com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre os dois tipos de altares a qual Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender a diferença em ir para o altar, estar no altar e ser o altar. Quando nós olhamos o livro de Números, Deus começa a dar diretrizes para Moisés. Ele começa a fazer o censo, começa a fazer a cotação, começa a liberar ministérios para o povo de Deus. Mas ele também começa a dar serviços para essas pessoas dentro da casa do Senhor. Então ele dá serviço a levitas, dá serviço a sacerdotes, e um dos serviços que ele dá aos sacerdotes é assim: e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Queridos, quando nós olhamos a palavra cinza, ela significa passado, ela significa algo que já aconteceu, ela significa algo que não tem mais valor para os dias de hoje. E Deus, ele dá uma ordem para os sacerdotes, dizendo: vocês retirarão do altar as cinzas. O primeiro altar que eu quero falar com vocês, meu irmão, é o altar que ainda permanece com as cinzas do passado. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, e consequentemente Arão, era para reunir os sacerdotes, ele não queria que as cinzas do holocausto, as cinzas que fossem queimadas no sacrifício, ficassem no altar, permanecessem no altar. A ordem que os sacerdotes tinham era, depois que acontecesse o holocausto, essas cinzas serem retiradas do altar. Por quê? Não era para se lembrar mais do passado, não era para se lembrar mais do que tinha acontecido. E trazendo para os nossos dias de hoje, muitas pessoas estão vivendo com cinzas no seu interior. O que quer dizer essas cinzas? Coisas que aconteceram no passado,
palavras, mágoas, pecados, tantas outras coisas, e ainda vivem com isso no seu interior, e isso acontece de proibir de receber as bênçãos do Senhor. Quando nós olhamos a história de Ló, a história de Abraão, Deus dá uma ordem para eles, fala: Abraão, eu vou tirar a tua família, porém, não quero que olhem para trás. Deus estava falando para eles: não quero que vocês olhem para o passado. Muitos teólogos, muitos até dizem que a mulher de Ló, quando olha para trás, porque ela lembra que tinha deixado familiares, ela lembra que tinha deixado entes queridos. Mas outras pessoas alegam que a mulher de Ló tinha um passado naquele lugar, e aquele passado impossibilitava ela de se achegar até a presença de Deus. E quando ela olha para trás, a palavra de Deus fala que ela se transforma numa estátua de sal. Ou em outras palavras, ela se paralisa. Muitos crentes, muitos cristãos estão vivendo paralisados nos dias de hoje, porque estão vivendo de passado. Não se assustem com o que eu vou dizer, meu irmão, mas quem vive de passado não enxerga o futuro. Tem um ditado que diz que quem vive de passado é museu, mas para nós cristãos quer dizer assim: quem vive de passado não enxerga o futuro. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós ficamos presos ao passado, quando nós ficamos detidos ao passado, nós proibimos as bênçãos de Deus chegarem às nossas vidas. Mas pastor, então eu tenho essa autoridade de proibir Deus? Não, nós não temos essa autoridade de proibir Deus, mas nós mesmos nos bloqueamos de recebermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos entender, meu irmão, que a promessa de Deus não era para o passado, as promessas de Deus são para o futuro. E quando nós estamos presos ao passado, e nós não enxergamos mais o futuro, então nós não conquistamos as promessas de Deus, mesmo que o Senhor prometeu que iria se cumprir nas nossas vidas, mas nós precisamos nos libertar do passado. Essa era uma ordem, a qual Deus tinha dado ao sacerdote: vocês não vão deixar no altar as cinzas. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar as cinzas do passado. Eu não sei qual é a cinza que te paralisa, eu não sei qual é a cinza que te bloqueia, eu não sei qual é a cinza que não te faz caminhar, mas eu sei de uma coisa, que quando nós abandonamos as cinzas, quando nós deixamos as cinzas para trás e visualizamos algo novo, nós visualizamos o futuro, Deus tem promessas novas para as nossas vidas. Nós cantamos aquele louvor Algo Novo, que é do Agostinho, é ele mesmo que fez o louvor, creio eu, não sei, mas eu vou ter a oportunidade de perguntar para ele, se caso foi ele que fez, se quando ele escreveu esse louvor, ele estava olhando para o passado, ou ele estava visualizando o futuro. Porque muitas das vezes nós declaramos esse louvor: Senhor, eu quero algo novo, Senhor, eu quero uma unção nova, Senhor, eu quero conquistar algo novo, porém eu não quero deixar o meu passado, porém eu não quero deixar as minhas práticas, porém eu não quero limpar o meu altar. E não existe, meu irmão, maneira alguma de recebermos algo novo, se nós não abandonarmos o passado. A palavra de Deus é bem clara: não tem como derramar vinho novo em odre velho. Para derramar o vinho novo em um odre novo, ele tem que ser novo. Por quê? Porque se derramar um vinho novo num odre velho, ele não suporta a pressão. Por isso que muitos cristãos não aguentam a pressão, porque querem ter um altar, querem viver no altar, querem ir para o altar, querem ser para o altar, mas não querem limpar o altar com as coisas velhas, querem permanecer sendo o altar com as coisas sujas do seu interior, e o Senhor não aceita o seu altar viver impuro. Não adianta, meu irmão, nós vamos passar tempo pedindo, mas se nós não limparmos o nosso altar, as bênçãos do Senhor não virão.
Isso era uma ordem de Deus aos sacerdotes. Porque se não fosse nada, pastora, se isso não tivesse efeito nenhum, poderia queimar o holocausto, poderia ter feito o sacrifício do pecado e deixado no altar. Mas Deus dá uma ordem, ó, depois que for entregue, depois que for feito o holocausto, eu quero que limpe. O Senhor nessa noite quer limpar altares. O Senhor nessa noite quer lançar cinzas fora de altares. O Senhor não quer mais que sejamos altares com cinzas do passado, mas o Senhor quer que sejamos novos com visualização de futuro. Quando ele usava os profetas, ele não usava os profetas para falar do pecado, do passado. Era um ou outro que corrigia o povo de Israel, mas a maioria dos profetas visualizavam o futuro. Ei, meus irmãos, Deus tem isso para você. Ei, Deus tem uma terra nova para você. Deus tem algo novo para você. Por isso que o povo apóstolo permaneceu 40 anos no mesmo lugar, 40 anos andando em círculo. E muitos alegam que era apenas um caminho de 11 quilômetros, você faria em dois dias, mas passaram 40 anos. Agora a pergunta é, pastor, por que ficaram 40 anos andando em círculo num lugar de 11 quilômetros? Porque lembravam do Egito, porque lembravam dos pepinos, porque lembravam das cebolas, porque lembravam dos barros que amassavam, porque lembravam do tempo de escravidão, ao ponto de falar assim: Moisés, você nos trouxe aqui para que morrêssemos nesse lugar, era melhor que permanecêssemos lá no Egito, porque lá tinha pepino, porque lá tinha cebola, porque lá a gente pisava em barro. Mas as pessoas esquecem também que foi no Egito que o povo de Israel perdeu todos os seus bens. O passado, meus irmãos, muitas das vezes nos faz perder algo precioso: tempo, fé, esperança. O passado muitas das vezes nos atrapalha de conquistas. O passado muitas das vezes nos impede de chegar a lugares altos, de chegar a lugares distantes. Mas o Senhor conta com cada um de nós que deseja abandonar as tuas cinzas. Que nós não sejamos como a mulher de Ló, que nós não venhamos visualizar apenas o passado. Existem coisas legais do passado, sim. Existem coisas legais da minha infância, mas existem outras que não. E quando nós lembramos dos passados, nós não lembramos só das coisas boas, mas nós lembramos das coisas ruins também. E você já reparou que quando você está falando com alguém do seu passado, que você está contando a história de momentos alegres, de momentos felizes, quando você muda e você começa a visualizar o teu passado triste, a conversa não é mais a mesma, o ambiente não é mais o mesmo, a alegria some e entra a tristeza. É isso que o diabo tem preparado para as nossas vidas: tristeza, mágoa, dor, infelicidade, desunião, discórdia. Por que muitas famílias brigam? Lembram do passado. Mas o Senhor tem algo novo preparado para as nossas vidas, meus irmãos. O Senhor tem algo novo preparado para as nossas casas. O Senhor tem novas promessas para as nossas famílias. O Senhor tem novas bênçãos para os nossos ministérios. O Senhor tem grandes coisas. Assim Ele disse para Abraão: Abraão, sai para fora. Você pode contar a areia do mar, você pode contar as estrelas do céu? Não, não posso. Assim será a tua descendência. Assim será a minha e a sua descendência. Descendência de bênção, descendência de prosperidade, descendência de alegria. Isso é o que o Senhor tem para as nossas vidas.
Quantos creem, digam amém. O segundo altar que eu quero falar com vocês é o altar do renovo. E isso está lá em Levíticos 6, 10 e 11. E ao sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Amém? Essa era a ordem do Senhor. Não era qualquer pessoa, meu irmão, que poderia chegar ao altar. Não era qualquer pessoa que poderia adentrar no Santo dos Santos. Apenas o sacerdote tinha a autoridade de entrar no lugar, trocar as suas vestes, retirar a cinza, trocar as suas vestes novamente e levar as cinzas para fora. No Antigo Testamento, apenas o sacerdote tinha essa autoridade. Mas no Novo Testamento a palavra diz que o véu se rasgou, e eu e você temos livre acesso ao Senhor. Eu e você temos livre acesso de chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero abandonar essas cinzas, eu quero deixar para trás o meu passado, eu quero abandonar essas práticas, eu quero arrancar do meu interior palavras que foram lançadas, tristeza, mágoa. Nós temos esse acesso, meus irmãos, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O véu se rasga, e Ele nos dá liberdade de adentrar no Santo dos Santos, no altar do Altíssimo, e ali fazer o nosso arrependimento. Sempre precisamos tirar cinzas do nosso interior. Nós sempre temos algo do passado para arrancar. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, quantos aqui tem algo do passado que te entristece? Quantos de vocês aqui tem algo do passado que te faz chorar? Tem pessoas que lembram de alguma coisa do passado e é normal. Tem pessoas que lembram de alguma traição do passado, apóstolo, e hoje vive normal. Tem pessoas que lembram de alguma acusação do passado e hoje vive normal. Não faz nada na vida da pessoa, mas infelizmente tem pessoas que lembram disso e se paralisam. Quando Deus dá ordem para o sacerdote, diz assim: ó, você vai tirar a cinza. O que Ele está dizendo? Para que quando chegar um outro holocausto, essa cinza velha não esteja no altar. Deus está falando para o sacerdote: quando você retirar essa cinza, significará o quê? Que esse altar estará pronto para ser renovado. Quando você retirar essa cinza, vai simbolizar o quê? Que esse altar está pronto para receber um novo arrependimento. Esse altar está pronto para receber um novo sacrifício. Então não poderia receber o novo com o velho em cima. E por isso que eu disse para você que existe uma diferença em ir para o altar, estar no altar e ser o altar. É sobre ser o altar que eu quero falar com você nessa noite. Porque quando nós somos o altar, Deus nos olha de uma maneira diferente. Porque Abraão, ele prepara um altar de sacrifício, mas Deus confiava na fidelidade de Abraão, porque ele sabia que Abraão era um altar de excelência. O segundo altar que Deus quer falar conosco, meu irmão, é o altar do renovo. Deus quer trazer renovação nessa noite. Deus quer trazer
purificação nessa noite. Deus quer trazer santificação nessa noite. Porque quando nós olhamos o livro de Números, nós firmalizamos apenas no censo. Nós firmalizamos apenas nos mandamentos. Nós firmalizamos apenas em alguns nomes. Mas nós esquecemos que em Números também, Deus corrige o teu povo sobre santidade. Por isso que ser o altar, meu irmão, significa ser santo. Eu não posso ser o altar com coisas impuras. Eu preciso ser renovado. Eu preciso lançar fora o meu passado. Eu preciso lançar fora os meus pecados. Eu preciso lançar fora tudo aquilo que não me agrada e também não agrada a Deus. Porque se eu não lançar fora, Bela, eu não enxergo o futuro. Por isso que tem pessoas que não têm crescimento financeiro, ministerial, familiar, porque estão presos ao passado. Davi, ele tinha um passado forte com ele. Davi, quando o profeta chega à casa de Jessé, diz assim que ele queria falar com os filhos, que ele precisaria ungir um rei, e esse um rei seria da geração de Jessé. Jessé, o pai, ele apresenta os 6 filhos, acho que é isso, né, pastor Paulo? Eram 7, não é isso? Se eu não me engano. Ele apresenta 6, mas ele tinha 7. E onde que estava o 7º? Estava cuidando das ovelhas, era o único que estava fazendo a vontade do pai, mas também foi o único que não foi lembrado. E Jessé começa a falar para o profeta: ó profeta, aqui está esse bonito, aqui está esse alto, aqui está esse forte, aqui está esse guerreiro. E o profeta diz assim: mas não é nenhum desses, não é desse que eu procuro. Nós visualizamos como olho humano, mas o Senhor visualiza de outra maneira. Vai lá e chama o teu outro filho. E vocês sabem da história. Agora vocês pensam bem, numa casa de 7 irmãos, vocês acham que os outros irmãos não falaram para ele assim: Davi, o pai nem lembrou de você. Davi, o pai nem queria que você viesse. Davi, você nem foi chamado pelo pai. Como que estava o coração de Davi? Davi, quando foi levar comida para os seus irmãos e viu o gigante, o que eles falavam? Davi, você vai enfrentar o gigante? Quem é você? Você é um moleque, sai daqui. Você não é guerreiro, você não tem condição. Como que cresceu a vida de Davi? Mas a palavra de Deus nos fala que Davi, ele se casa, acontece todas essas coisas, vocês sabem o ato com Betseba, mas em um determinado momento da vida de Davi, a palavra de Deus fala que Deus enferma o filho, e por uma semana Davi fica ali prostrado, orando, jejuando, buscando, falando com Deus. E a palavra de Deus fala que quando Davi recebe a palavra que o filho está morto, ele se levanta, sacode a poeira, troca suas vestes e entra na casa do Senhor. Apóstola, quando eu imaginei Davi ali orando, eu não vi simplesmente Davi pedindo pelo filho, eu não vi Davi simplesmente pedindo pelos seus atos com Betseba, mas eu vi Davi pedindo para Deus: Deus, arranca de mim a mágoa que eu tenho lá do passado, arranca de mim a tristeza que eu carrego lá do passado, arranca de mim as palavras que foram lançadas lá atrás e até hoje me fazem paralisar. E a palavra de Deus fala que naquele momento Davi se arrepende, Davi é restaurado, ele se levanta, acode a poeira, troca suas vestes e entra para a casa do Deus Altíssimo. Ei, meu irmão, nós precisamos entender algo: quando eu deixo o meu passado para trás, Deus tem uma coroa nova preparada para as nossas vidas. Quando eu deixo a minha coroa para trás, Deus tem vestes novas preparadas para as nossas vidas.
quando eu deixo o meu passado para trás, Deus tem um anel novo preparado para as nossas vidas. Mas pastor, Davi era Davi, e daí? E daí? Até nisso as pessoas são presas. Ah, mas isso era só para Davi, isso era só para Abraão, isso era só para Paulo, isso era só para Pedro. Ei, meu irmão, o véu se rasgou, o direito é para todos nós, o direito é para mim, o direito é para você. As vestes que Deus tinha para Davi, tem para você também. O anel que ele tinha para o filho pródigo, tem para você também. Nós somos herdeiros da promessa do Senhor, meu irmão, mas nós precisamos deixar o passado para trás. E quantos nessa noite desejam deixar o teu passado? Quantos nessa noite tem alguma cinza dentro de você aí, que precisa ser deixada para trás? Deus dá diretriz para o sacerdote assim: você vai preparar um utensílio para colocar essas cinzas, e vai levar fora. O Senhor está te convidando nessa noite, meu irmão, a se preparar para coisas novas. Nós precisamos nos preparar para as coisas novas de Deus, porque se nós não estivermos preparados, nós não vamos suportar de tão grande que é as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E o último texto que eu quero ler com vocês é Isaías 61, versículo 3. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, ou em outras traduções, coroa em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isso é promessa do Senhor para a tua vida. No lugar de tristeza, alegria. No lugar de choro, felicidade. No lugar de vestes sujas, vestes limpas. Essa é a promessa de Deus para minha e para a tua vida. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E nós poderíamos chamar vocês aqui para frente, para os pastores orar por vocês, para vocês receberem uma palavra. Mas a palavra diz que cabia ao sacerdote fazer isso. E nessa noite eu convido você mesmo a ir do teu lugar, a falar com Deus e lançar fora todas as cinzas que te fizeram paralisar. Lançar fora todas as cinzas que não deixaram você crescer. Lançar fora todas as cinzas que não faz bem a você e não faz bem a Deus. Mas pastor, e depois que eu lançar fora essas cinzas, o que vai acontecer? Vestes novas virão sobre a sua vida. Uma nova coroa virá sobre você. Uma unção de alegria, uma unção de felicidade será derramada sobre cada um de nós. Quantos querem isso para a sua vida? Digam amém. Quantos necessitam disso na sua vida? Digam amém. Vocês têm duas opções, nós temos duas opções: continuar um altar com as coisas do passado, ou ser um altar renovado. Cabe a nós tomar essa decisão. Eu gostaria que você fechasse o teu olho, colocasse a mão no teu coração. Os levitas vão adorar ao Senhor, e esse meio termo, eu pediria para que você falasse com o Senhor, que você dissesse para Deus: Deus,
São tantas coisas que me fazem parar, são tantas palavras, são tantas contendas, mas a partir de hoje, eu não quero mais ser um altar com cinzas do passado, mas eu quero ser um altar totalmente renovado. Comecem a falar com Deus. Não seja um observador, meu irmão. Não fique preocupado com o que a pessoa do lado vai falar. Não fique preocupado em ouvir as palavras da pessoa do outro lado. Mas é o momento seu com Deus. É um momento particular que só você pode fazer. Eu não posso fazer isso por você, o teu irmão do teu lado não pode fazer isso por você. É um momento seu com Deus. Se você deseja algo novo sobre a tua vida, comece a lançar fora o velho. Se você deseja conquistar coisas novas, comece a abandonar as práticas do passado. Não visualize mais o passado, meu irmão, mas visualize o futuro. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Se é Jesus, visualize o futuro. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo todo dia um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor. Adore ao Deus Altíssimo que está neste lugar. Peça para Ele, para que você seja um altar de excelência, um altar renovado, um altar cheio da glória do Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo,
incendeia. Você que está nos assistindo, seja o altar do Senhor nessa noite. Talvez você está aí do outro lado, em lágrimas, em pranto, porque a dificuldade bateu a tua porta, o desespero bateu a tua porta. Mas nessa noite, decida abandonar o passado e decida viver o novo que Deus tem para a tua vida. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Adorem, o Espírito Santo de Deus está limpando altares neste lugar. O Espírito Santo está lançando fora o pecado, está lançando fora o passado.